As pessoas, elas têm interesses, certo? E os interesses delas mudam constantemente. Esses interesses, eles vão vir de variadas formas. Ela pode te achar uma aliada, uma pessoa parceira, uma pessoa muito boa, que ela tem você como uma pessoa que agrega, que une, que ajuda. Também tem o lance do vou com a sua cara. Porque as pessoas elas acabam colocando um pouco do pessoal na parada. Elas não olham apenas as habilidades que você tem, as competências que você tem para inserir naquele trabalho, porque ela não tem, ou raramente são as pessoas que têm, a visão do todo. Quando ela tem a visão do todo, ela expande isso de uma maneira que é uma delícia de trabalhar. Ela vai entender que o que você vai fazer vai ajudar não só ela, como muitas pessoas. O problema é que pensar assim são para raras pessoas. É um grupo seleto, pequeno de pessoas que pensam assim. Na maioria das pessoas, elas pensam o seguinte: pô, até que ela veio para me agregar, né? Para me ajudar, né? Ou, quando você começa a se destacar, aí que o bicho começa a pegar. Por quê? Porque o interesse dela não é o global. O interesse dela é ela aparecer sozinha. Logo, você está começando a incomodar. Então, você pode incomodar pela maneira que você se veste, você pode incomodar pela maneira que você fala, você pode incomodar pela maneira que você não fala, pela maneira com que você se comporta. Então, aí você fala, pô, Patrícia, então quer dizer que não tem um comportamento definido. Cara, existem caminhos que você começa já de cara, a traçar ali para você poder tornar os seus dias menos pesado, já ajuda. Então a relação ela se torna perigosa claramente quando a outra pessoa ela começa a fazer interpretações sobre você e de certa forma você também faz algumas interpretações sobre o cenário, sobre algumas pessoas. Principalmente quando a gente vem com algumas bagagens. Então a gente pode ter adotado ali uma bagagem muito positiva, que, pô, legal, vim de um lugar bacana, mas saí porque era longe, saí porque mudei, saí porque a empresa fechou, saí porque não tinha mais condições de ficar, por N motivos. Mas e quando é aquela relação desgastante que você sai por algum motivo um pouco traumático ou ruim, aí você já tá carregando na bagagem isso. Aí quando você encontra determinadas situações ou determinados cenários, você fala, cara, é tudo de novo. A mesma coisa, tudo é igual. E aí aumenta-se as crenças que te limitam de poder agir diferente em um determinado cenário, porque você já julga que aquilo que você está vivendo é igual àquele ambiente anterior. Então você começa a criar também os seus próprios interesses quando você começa a se relacionar com as pessoas. Deixa eu chegar perto de quem sabe mais, deixa eu estar próximo de quem tem mais conhecimento, ou deixa eu ficar próximo de quem é mais legal, deixa eu ficar próximo de quem é mais bacana. Então, na verdade, você precisa entender, em primeiro lugar, quais são os interesses, no modo geral, da empresa para que você comece minimamente a se sair melhor. Porque a gente foca muito nas pessoas o tempo todo, já de cara, inclusive quando a gente entra. E se você é a pessoa que tá dentro e também tem esse comportamento de quem já está vindo, ou tipo, alguém que é novo, isso que eu quero dizer, você também precisa vigiar os seus comportamentos, porque às vezes a gente acaba arranhando as nossas relações por uma questão comportamental ou forma de pensar que nem a gente imagina o quanto pode tomar de proporção, tanto negativa quanto positiva. E às vezes tudo vira um imbróglio e a gente não sabe nem de onde que saiu tudo aquilo. Tá dando pra entender onde eu tô querendo chegar? O fato é que a relação ela começa a ficar perigosa quando você começa, por alguma razão, a se aproximar de determinadas pessoas sem saber quem elas são, mas vai falando o que te convém naquele primeiro momento, porque você, de certa forma, pensa assim, eu preciso saber quem é essa pessoa. Eu preciso saber quem ela é, então deixa eu... E aí você vai encontrar N pessoas. Você vai encontrar pessoas que vai te dizer sobre a empresa de maneira positiva. Olha, aqui uma empresa bacana, ela paga no dia, ela é uma empresa que te faz prosperar, ela é uma empresa que ela agrega valor na nossa vida, ela dá curso, ela dá treinamento, ela te dá camisa, ela te dá apoio. Tem pessoas muito legais aqui. Ótimo. Nesse primeiro momento, você já começa a ficar mais, que legal. Essa mesma pessoa, amanhã ela pode mudar. Nada impede. Por 2 motivos ela vai mudar. Ou porque alguma coisa aconteceu diretamente com ela lá dentro, ou porque você que ela ensinou se destaca demais e aí ela começa
virar a cabeça dela. Muda uma chavinha, sabe? Porque o que falta pra gente às vezes, ou na maioria das vezes, é um pouco de pensamento crítico. O que significa isso? A gente não para pra pensar, a gente fica muito atrelado ao que a pessoa tá falando. A gente não para pra pensar, por que Maria tá falando de João? Essa Maria, sei não. A gente não para pra pensar assim. A gente para pra pensar assim no primeiro momento. Caramba, Maria é legal, hein? Esse João, viu? O pensamento, a falta de pensamento crítico, ela te faz acreditar 100% numa pessoa, porque você tá levando pra onde? Pro coração. Poxa, ela é muito legal comigo. Nossa, a pessoa me tratou super bem. Você chega em casa toda feliz. Eu encontrei pessoas legais. A empresa não é tudo isso, não. Mas tem uma pessoa ou outra lá que eu vou grudar nela, porque ela que vai me passar tudo. É assim que se inicia essas relações que começam a ser perigosas, porque na régua final você não sabe quem está falando a verdade. E veja, para você que já está numa empresa há muito tempo, se amanhã você sair ou se hoje você quiser reconstruir a sua história, você vai ter que dar um passo para trás para poder analisar o todo e ver como você vai tomar novas atitudes. É assim que funciona. Quando a gente quer mudar um comportamento, você não vai simplesmente mudar um comportamento abruptamente da noite para o dia. Você vai começar... Primeiro, é importante você reconhecer por que eu preciso mudar o comportamento aqui dentro. Exemplo, você é uma pessoa muito legal, você é uma pessoa muito bacana e muito profissional. E você consegue fazer as duas coisas naturalmente, concomitantemente. Você consegue brincar, se descontrair de ser legal e consegue dar um belo desempenho na empresa. Até aí, show! Você consegue descontrair e fazer uma entrega de excelência. Só que tem gente que não consegue fazer isso. Brinca e passa o tempo todo brincando, esquece o que tem que fazer. Quando faz atropelado, cobra da outra pessoa uma urgência porque a competência foi dela. E aí vira aquele imbróglio. Agora, quando você começa a adotar um novo comportamento, é quando você percebe que alguma coisa não tá legal. Então, só pelo fato de você ter sido bacana, outras pessoas começaram a misturar as estações. Misturou porque, sei lá, por algum motivo começou a fazer gracinha, ele tem um assédiozinho moral, um assédiozinho sexual, ou até mesmo se infiltrou na sua vida, entrou na sua versão profissional pro pessoal, tá tentando mudar as estações, tá grudando em você, escolheu você para ser o posto de reclamação dela e assim sucessivamente. Olha só como é que as coisas começam a ser costuradas. Pela sua atitude de boa fé, de ser uma pessoa bacana, você começou a perceber que você, agindo dessa forma, as pessoas misturam as coisas e elas não estão te levando a sério. Isso quando você não sobe de cargo e naturalmente, quando você sobe de cargo, o que acontece? Automaticamente o cargo, o que você precisa ser e fazer do cargo, ele já te remete a uma mudança um pouco comportamental. E, gente, e tá tudo bem. Isso é totalmente normal. Uma pequena mudança de comportamento, ela é normal. Por quê? Porque, infelizmente ou felizmente, a gente precisa ter maturidade de entender. O cargo exige isso. O cargo exige. Então não é que a pessoa ela tá metida, não é que a pessoa ela é sem noção, que agora ela é puxa-saco, que ela reverteu tudo. Não. É que simplesmente o que tá acontecendo é que ela, ela tá mais empenhada, ela tá buscando tarefas novas, ela tá buscando a se comportar em cima daquele novo formato. Então é muito natural que alguma mudança de comportamento ocorra. Só que você começa a levantar inimigos. Aí você lembra daquela pessoa legal, ela já começa a se virar contra você. Tipo, ensinei tudo pra ela, ela cresceu primeiro do que eu e agora tá aí, ó. Nem me fala nada. Então na cabeça dela, ela criou uma amiga que foi pra outro cargo, então agora ela tem que dizer tudo do outro cargo pra pessoa. Ou seja, olha o imbróglio. Não precisa de muito. Precisa de uma interpretação e precisa de interesses para que isso seja muito positivo ou muito negativo. E depende muito do quadro, porque quando alguma coisa começa a mudar, as pessoas elas mudam naturalmente conforme os seus interesses. Você vai me perguntar, Patrícia, e como a gente deve se comportar para a gente não se prejudicar? O cenário ele pode ser mudado. Quando a gente muda uma postura, quando a gente muda um comportamento, e mais uma vez, e de preferência que não seja de uma maneira abrupta, porque tudo que você faz abrupto dá pau. Anota isso.
tudo que eu faço de maneira abrupta dá pau. Por quê? Porque nada se constrói da noite pro dia. Nada se muda da noite pro dia. A gente, muitas vezes, vive cenários que a gente fala, caramba, meu, da noite pro dia tudo virou a casaca. Quando a gente tem essa sensação, é porque algo estava já acontecendo nos bastidores e a gente nem se tocou. Ah, pô, mas eu tô aqui, as coisas estão acontecendo, como é que eu posso reverter as coisas ao meu favor? Quando a gente está em um ambiente que a gente começa a perceber que as relações estão ficando perigosas, porque visionários, a empresa, o mercado de trabalho, ele não é nem de perto algo que a gente possa imaginar que seja muito bacana. Ele é um palco e ele tem personagens e tem coadjuvantes, tem os que querem ser protagonistas e as pessoas, elas vão se relacionar com as outras conforme os interesses dela. Agora, quando a pessoa ela se sente ameaçada, ela dá um passo para trás. Por isso que eu sempre digo, não leve a situação para o pessoal. Por quê? Porque ela só está tentando te ofuscar, te tirar do caminho, porque o que você faz representa alguma coisa que ela não quer. Mas isso não é você, pessoa. É porque é você que dispara nela coisas que para ela não são interessantes. Então ela vai sempre tá dando um jeitinho de falar de você, ela vai estar sempre dando um jeitinho de arranhar sua imagem, porque ela quer, na verdade, tirar o foco dela e quer jogar pra alguém. E aí entra você se decepcionando, e aí entra você mal, e aí entra você desengajado, e aí entra você derrubado, entra você sem dar resultado. Você até faz, trabalha, dá o seu melhor, mas não é a mesma coisa. E por quê? Porque isso te afetou. Para que você comece a mudar essa energia, essa vibe, e para que você comece a ter resultados melhores, a primeira coisa que você precisa fazer é para até se blindar. Foco total em você. Quando você foca em você, qual é a consequência do foco em você? Você está focando no resultado. Patrícia, mas às vezes... Porque olha só, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes as pessoas, elas entram, elas fazem um trabalho, fazem muito bem, são pessoas de personalidade, fazem uma excelente entrega, mas se desengaja por conta desta meia dúzia que fica de olho em tentar te prejudicar. Porque, de certa forma, o que você é e o que você faz incomoda a pessoa. Dando pra entender? Esse é o ponto. Então, quando a gente entende isso aqui, focar em você é nada mais é que focar no seu resultado, isso tá totalmente atrelado. É como se você fechasse os ouvidos para as músicas ruins. Você escolhe a estação de rádio que você quer ouvir a partir de agora. Depois, não confie. Socialize. Que isso, Patrícia? A relação ela começa a ficar perigosa quando a gente começa a confiar demais nas pessoas. Quando a gente passa a querer trazer alguém pra nós. É importante trazer alguém pra nós? É claro que é importante. Isso faz parte da socialização. Isso faz parte da relação. Só que para você trazer as pessoas para você, você precisa fazer isso de forma estratégica, sem se prejudicar, sem ter que dizer alguma coisa de alguém ou de você ou de uma situação, para que isso amanhã não venha te prejudicar, ainda que você não esteja errado. Só que muitas vezes a gente acaba adotando um comportamento de trazer as pessoas erradas para nós e a gente fala coisas inadequadas que viram contra nós mesmos. Agora, quando você se socializa, você passa a ter, de uma certa forma, a socialização do convívio com todos, ok? Você passa a ter a socialização do convívio com todos sem se manchar com ninguém. Você está fazendo o seu trabalho, você não está dando munição para ninguém e muito bem, obrigado. Eu estou aqui para dar o meu resultado. Pesa o que você quer. Porque para isso, para você poder pesar, você tem que ter clareza de quem você é e o do que você quer. Isso faz toda a diferença. Às vezes a gente fica num ambiente que não tá dando mais pra gente mesmo. E detalhe, nem a gente faz nada para mudar o cenário, como eu tô te dizendo agora, para você nos prejudicar. E nem a gente sai desse cenário. Ou seja, você fala, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Você fica sem força até pra tomar uma decisão. Porque você não tá bem. Porque outras áreas da sua vida estão te afetando até dentro
da empresa para que você não consiga tomar uma decisão. Aí você não consegue resolver lá fora para poder tomar uma decisão lá dentro e de contrapartida não consegue resolver lá dentro para poder melhorar lá fora. Por quê? Porque as relações perigosas, elas te turvam a criatividade. E você está desfocado da clareza do que você está fazendo lá. Por que esse trabalho representa para você? Quem são essas pessoas e quais os pesos que elas têm na sua vida? Quando a gente tem clareza do que a gente quer, dos objetivos que a gente precisa ter, isso faz muita diferença até para eu entender quais são os passos que eu preciso dar para poder mudar. Tá dando para entender?